Shalom Aleculã, a paz para todos. O lobisomem. O lobisomem. De acordo com a lenda, né? A lenda que por muitos e muitos anos, né? Para muitos de nós que ainda, né? Ainda éramos crianças, né? Ainda éramos crianças, né? Vivíamos, né? No interior, né? Nós ouvíamos, né? Dos nossos pais, ouvíamos dos longevos, né? Dos anciões, né? E nós ouvimos, né, em nossas casas e em diversos lugares, né, das pessoas mais velhas, né, que nos contavam essa história, né, e de uma forma, né, que interessante, que as pessoas contavam com tanta ênfase, né, com tanta tonacidade que passavam aquilo para nós, aí nós recebíamos, né, como sendo algo, né, real, né, e como algo verdadeiro, né. Ou seja, que lenda é esta? É a lenda do lobisomem, né, a famosa história do lobisomem, né, que é uma história que ela até os dias de hoje, né, ainda se é contada, se sabe, né, e que hoje se tornou uma história folclórica, né, do interior dos tempos, né, outrora já passados, né. E essa lenda, né, na verdade, né, ela sempre foi mostrada, né, o porquê, né, qual é a existência, né, qual era a existência, né, a existência do lobisomem, né, como surgiu o lobisomem, né, o que seria o lobisomem, né, por que era uma figura tão temida, né. O lobisomem, né, sabemos que alguns ditos era dito sobre ele, como é que ele era um homem, né, que numa noite, né, de lua cheia, geralmente, provavelmente às sextas-feiras, né, ou às sextas-feria, né, o segundo, né, hebraico, né, seria o Vavion, né, o sexto dia da Shevuá, da semana, né, que é o dia da criação do Isho, do homem, né, que o homem foi criado, geralmente à meia-noite, né, a meia-noite que é a hora, né, geralmente de mais intensas trevas, e a hora que a lua, né, ela está na sua plenitude, né, do seu brilho, né, na sua centralização, né, do Chamaim, ou seja, do céu, né. Então, ou seja, um homem, né, um Isho, né, ele houvera sido atacado por um lobo, né, ele foi mordido por este lobo, né, e aí então o que acontece? Ele começou então, a partir de então, todas as sexta-feiras, né, de lua cheia, né, realmente à meia-noite, às 24 horas, né, ele se transformava nesse ser temível, nesse ser terrível, né, que era então o lobisomem, né, que era um ser sedento, né, sedento de sangue, né, sedento de vida, né, era uma verdadeira besta fera, né, destituído de toda a bondade, né, humana, né, cuja a natureza dele só era matar, né. Ai de quem, né, encontrasse com esse ser, né, e não tivesse, né, como uma arma, e que essa arma, né, a sua bala não fosse, né, uma bala, não fosse, né, uma munição de prata, né, para poder abater eles, né. Certamente essa pessoa, né, ela acabaria sendo devorado por essa besta fera, né, essa coisa destituída de toda a bondade, né, cuja a finalidade só era somente, né, praticar, né, o mal, né, contra, né, não só os animais, mas como também, né, principalmente os seres humanos, de uma forma, né, em geral, de forma impiedosa, né. E também consta também, né,
que independentemente de ter sido mordido por um lobo, né, ficou contaminado, mas que outras partes, né, desta lenda já diz que era um homem, né, que ele queria, né, adquirir essa natureza terrível, né, e geralmente ele escolheu então numa sexta-feira, interessante, sempre na sexta, né, no Vale, né, no sexto dia da criação, em que o Eterno criou o Ish, o homem, né, ele escolhia, né, ir então para um estábulo, para um curral, né, e ali ele começava ali a rolar, né, nos excrementos, né, animais, né, os excrementos dos animais, e ali citando palavras ali de como uns chamam como reza, né, outros chamam como palavras de invocação, né, da presença dos seres, né, dos seres malignos, dos Shedim, ou seja, demônios, ou dos Shedi, demônio, né, para que então ele pudesse se apropriar ele passasse, ou seja, por um processo de transformação, em que ele não ficasse mais somente ser humano, né, sujeito à sua natureza humana, mas pudesse adquirir agora uma nova natureza, que era uma natureza de uma besta fera, né, de uma besta fera, né? E aconteceu, né, que isso aí acabava se sucedendo segundo conta a lenda, né? E essa história, né, ela é muito interessante, ela é muito importante, porque nos leva para a Davar, né, a Devarim, né, as palavras do Eterno, né, em que ela nos mostra, nos revela, né, o que é, na verdade, né, ser um ser humano, que é a natureza humana, né, como ela foi constituída, de que forma ela foi constituída, né, segundo Bereshit, né, segundo a Torá, né, ou seja, Bereshit, denominado Gênesis, né, denominado Gênesis, que é o primeiro livro, né, livro da Torá, né, daí então nas traduções ocidentais é denominada Bíblia, né. Segundo ali o homem, ele foi feito à imagem e semelhança do Criador. Ele foi feito com as próprias mãos do Criador, e o Criador concedeu ao Ish, ao homem, a sua imagem e a sua semelhança, e o fôlego de vida que jaz no homem, que fez com que ele se tornasse, né, alma vivente, né, ele viesse a ter vida em si mesmo, né, ele foi concedido pelo Eterno, ele foi concedido por Yah, ele foi concedido pelo Elohi, pelo Daitiud Vavissami, pelo Deus Rai, pelo Deus vivo, né, o Deus Todo-Poderoso. E ele é um Deus Kadosh, 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 ou seja, santo, 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 né? E conforme ele criou todas as coisas, né? E conforme ele viu que o criou, né? No sexto dia após haver criado, né, o Ish, o homem, né? Ele viu que tudo era muito bom, né? Era muito bom, não era somente bom, era muito bom tudo quanto ela fez. Então, e o homem tinha, ou seja, o Ish, ele tinha uma comunhão com ele, segundo Bereshit, segundo Gênesis, o primeiro livro da Torá, né? Então o Eterno, né, ele todos os Ion, todos os dias na viração do dia, né, ele vinha então, ao entardecer, né, ele vinha então ali ter com o homem, né, e sabemos que para que alguém possa ter uma comunhão com o Eterno, né, possa ter comunhão com um Deus, né, um Deus Kadosh, santo, 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 com o Elohi, né, com o Deus único, o Errat, né, o Deus Emet, o Deus verdadeiro. A pessoa tem que ter a sua essência, a pessoa tem que estar integrado à sua natureza, ser também puro, ser também santo, ser também, né, em todas as suas obras, né, em tudo aquilo que ele vier executar, fazer com as suas mãos, ser bom ou muito bom, né? Como Eterno ele fez todas as coisas, e o próprio Ish, o próprio
o próprio homem em si, né? Então essa é a natureza. Só que a questão do lobisomem, né, o que nós podemos ver, podemos entender, entendendo que é uma pessoa insatisfeita, né, insatisfeita com a natureza que Elohim, ou seja, que Deus, que o Eterno, que Iá, né, o Todo-Poderoso, lhe deu, né, insatisfeito em ser uma pessoa boa, em ser uma pessoa, né, que realmente é de boas obras, de bons feitos, ser uma pessoa que realmente só venha somar, né, ao seu convívio, né, ao seu meio, né, a qual, né, ele foi integrado, né, como na linhagem humana, na espécie humana, né, para poder ter uma vida sã, uma vida sadia, né, e uma vida, né, em comunhão, né, de um bom convívio, de uma boa convivência com o seu próximo, com o seu semelhança, né? E por ele, né, ter uma natureza, que essa natureza, né, não lhe permite isso, porque é uma natureza kadosh, pura, santa, boa do Eterno, então ele começa o quê? Ele começa, então, a invocar, né, começa abre a porta, né, no seu leve, no seu coração, né, e oferecer justamente, né, aos Shedim, aos demônios, né, aos espíritos imundos, né, que venham e se apossem de alguma forma dele, né, e comecem então a enxertar nele, a conceder ele, ou seja, uma natureza agora dupla, né? Uma dupla natureza, né? Uma natureza, né, em que ele possa ter usufruir da aparência, né? Da aparência, né, de quem é bom, e possa assim ter o quê? Ter aquela sagacidade, né, de poder aumentar os seus números, né, de práticas, né, né, que é própria da natureza que ele agora adquiriu, né, que é a natureza de uma besta fera, né, de algo terrível, de algo devorador, de algo que só pensa, né, em matar, né? Um derramador de sangue, né? Ou seja, de raiz, de vida sobre a face da Eretz, da terra, Baruch Hashem. Como foi no caso, né, lá na Torá, em Bereshit, né, de Caim, por exemplo, né? O Eterno, né, vendo, né, a maldade do seu leve, do seu coração, né, falou para ele, né, que se ele fizesse o bem, né, também haveria aceitação para ele, ou seja, se ele mudasse as suas obras, né, ele deixasse de continuar praticando as mais obras, fizesse as boas obras, né, isso aí então haveria aceitação para ele, né, mas infelizmente, né, ele preferiu continuar, né, fazendo aquilo que já estava no interior do seu coração, fazer o mal, né, se tornar uma besta fera, né. E nós vemos ali também, né, quando o Isho, né, o homem, o Eterno, né, por ter dado a ele, né, o direito de escolha, colocou ele diante, né, da árvore do conhecimento, né, do bem, né, e do mal, né, e explicou para ele, mostrou todas as coisas, ele revelou a ele que era lícito ele, né, ele comer, ele se alimentar, que tudo deu para usos e frutos, né, para que o homem usufruísse, né, alegremente, né, na sua presença, né, e ou seja, mas se ele tomasse do fruto daquela árvore, que era a única que ele não podia, né, do que dava o conhecimento, né, do bem e do mal, eu diria que ele comesse dela e certamente
ele morreria, né? Ele voltaria novamente às condições da qual ele foi tomado, que foi do pó da terra, né? E infelizmente, né, nós sabemos que o Isha, né, o primeiro Isha, a primeira Isha, o primeiro homem, a primeira mulher, né, que assim o criou, eles são a matriz, né, são a matriz de toda a humanidade, de todos os seres, dos seres humanos, né? A partir de então, né, de Ada, né, de Adamar, barro, né, de Adam, né, podemos dizer assim também, né, ser humano, né, a partir de então, né, deles vieram todos os demais outros seres humanos que já existiam outrora nos tempos passados e que existe, né, até os dias de hoje, e que existirá, né, conforme a soberana vontade de Yah, né, do Eterno, né, do Elohim, do Deus Todo-Poderoso, o Yahweh, né? E assim aconteceu. E o homem, né, infelizmente, né, ou seja, o ser humano, né, através do seu representante legal, fez essa péssima e má escolha, né? E acabou que acabou contaminando, né? Ele acabou que essa sua má escolha, péssima escolha que ele fez, ou seja, foi como se fosse a mordida do lobo, né? Mas como a história do lobisomem, ou seja, do homem que passou a se transformar no lobo, ou seja, ele de uma natureza ele passou a ter se acrescentado a ele, né, mais uma outra natureza, né, e essa natureza fez com que ele passasse a ter o quê? Uma duplicidade, né, de obra, né, né, que é muito parecido isso com Babel, né, ou Babel, né, que significa confusão, né. Ele passou a ter então essa natureza, né, e a partir daí, ou seja, o homem, né, ele foi ele foi criado, foi gerado, né, com o propósito de gerar vida para a vida, ou seja, Rai, para a Rai, né, e com abundância de colonizar, ou seja, de alegrar toda a élite, toda a terra e de viver em plena comunhão com o Criador. O que acontece? Ele se foi transformado, né, de geração em geração também como se fosse semelhantemente ao lobisomem, numa besta fera. Ele se tornou uma máquina de matar, uma máquina de destruir, né? Ele se tornou, né, uma força eletromagnética de atrair maldição sobre si, né, e sobre todas as obras, né, de sua mão. Né? Na verdade, ele contaminou o Chamaim, o céu, e contaminou a Eret, a terra, ele contaminou todas as coisas. Tanto que o Eterno ele fala na sua Torá, quando falou a Ada, né, quando ocorreu este fato terrível, ele disse, olha, maldita é a Eret, é a terra, né, por tua causa, por causa de ti, né? E ali ele foi se revelando a ele, né, todos os males que ele atraiu sobre ele, que viria sobre ele e sobre o seu próprio meio ambiente, sobre a sua própria terra, não só para o homem, mas como para os vegetais, para os animais, para as águas, para os rios, né, para os oceanos, enfim, para todas as coisas, né? Para todas as coisas. Ou seja, então na realidade o que aconteceu? A geração, né, né, humana, a linhagem do ser humano, que foi constituído uma linhagem, uma geração boa, uma geração salutar, uma geração amigável, uma geração de shalom, de paz, de felicidade, de alegria, se tornou essa geração como nós podemos ver na história da humanidade em si, né? E na própria, principalmente na Torá, né? Podemos ver nos escritos, podemos ver nos Terrilim, podemos ver no Taná, nos profetas, e podemos ver na Brigitte Hadash, Novo Testamento, e podemos ver também nos escritos
talmídico, na doutrina dos apóstolos, né? Nos escritos dos apóstolos apostólicos, né? Dos seguidores de Yeshua e nas próprias palavras de Yeshua, que é quem é Yeshua? Yeshua é a Torá viva, né? que desceu do céu, ou seja, o que é a Torá? A Torá é a Davar, a Torá é a palavra. E o Hanan, ali no capítulo, né? Primeiro, ali do versículo primeiro em diante, né? Então o Eterno usa ele para que fale aos filhos de Israel, né? Eles entendam e saibam, né, quem é verdadeiro Yeshua. Que Yeshua ele não é simplesmente o filho do homem, não é simplesmente um homem de carne e sangue, ele é muito mais do que isso. Ele é o próprio Criador, né? O próprio Criador, e ele é aquele que mantém toda a criação. Na verdade, ele é a Davar, ele é a própria palavra que no princípio fez todas as coisas. Ou seja, ele é o próprio Eterno, ele é o próprio Yah, ele é a Torá viva, né, que desceu do Shamaim, né, que se manifestou, se fez carne, né, para poder dar a oportunidade agora, não somente, ou seja, a uma nação, a um país, a um reino, entendendo? A uma pessoa, né, ou uma certa coletividade, mas dá a oportunidade a todos, até aos confins da terra, de ser salvo dessa natureza terrível e maligna, né, que é esta natureza, né, a qual, né, nesta história, né, nesta lenda, né, nós citamos, né, a qual, né, contaminou no princípio, né, do princípio o ser humano, né, e vem se arrastando geração após geração. Basta que nós venhamos olhar nas manchetes dos jornais, nos acontecimentos históricos, né, dos dias de hoje, de desgraça sobre desgraça, de diversas formas, como fome, peste, maremoto, terremoto, tsunami, tremores de terra, acidentes de trânsito, homicídio, latrocídio, assassinatos, genocídios, né? É só desgraça, e fora enfermidades de números, né? Podemos dizer quase que infinitos, né? Como peste, diversos tipos de doenças, né? Né? De males e maledicências, né? Que sobrevieram sobre a humanidade. Então, Yeshua, a Torá viva, né? Aquele que, conforme, né, os escritos, né, do Navi, ou seja, do profeta, conhecido como profeta Isaías, Eliashiarro, né? Ele, no capítulo 53, né, ele diz bem claro: aquele que veio tomar sobre si todas as nossas enfermidades e levar sobre si todas as nossas maldades, e sobre tudo aquilo, né, que ele passou de mal, de ruim, pelas suas pisaduras, por o seu sofrimento, todos nós, né, seremos libertos, seremos sarados, curados, né, deste mal que nós atraímos sobre nós mesmos, seres humanos, né? Essa doença maligna, né? Que contaminou a nossa natureza, né? Nos deu essa natureza, né? De uma besta fera, devorador de vidas, né? Devorador de nefesh, de almas, né? Devorador de bênção, de brahá, devorador de conquista, devorador de sonhos, devorador de misbarrá de famílias, devorador de pais, de mães, de filhos, devorador, né? Enfim, de diversos tipos, né? Com diversos tipos de práticas, né? Ou seja, devorador de pessoas, né? E tudo aquilo, né? De um bom e de muito bom que o Eterno ele faculta, ele tem facultado, né? E deixou e tem feito, né? Para cada um de nós, devorador de emprego, de trabalho, devorador de salário, né? Tudo aquilo, né, que venha devorar a nossa alegria, o nosso gozo, a nossa paz, o nosso ânimo, a nossa saúde,
né, vem devorar verdadeiramente, ou seja, o nosso bem-estar, os nossos sonhos, né, verdadeiramente, ou seja, o Yeshua, Anishua, Hamashia, a Torá viva, a Torá viva, a qual o Eterno se revelou, se fez presente, né, encarnou, né, se encarnou, né, entre nós, se fez homem, se fez filho do Isco, filho do homem, o bem Davi, né, o filho de Davi, como assim é conhecido, algumas passagens da Escritura, né, da tribo de Yehudá, né, da nação de Israel, né, Yeshua, né, o Hamashia, o ungido de Elohim, o ungido de Yah, o ungido do El Shaddai, né? Ele, como está lá em Apocalipse, né, ou Revelação, né, capítulo 22, do versículo, né, do 1 ao 7, né? Ele se revelou, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Porque Yeshua Hamashia, né, dentro desta lenda, né, que nós entendemos, né, que consta que a única coisa, né, que poderia abater, né, o lobisomem, né, esta besta fera terrível, né, que só veio para trazer maldades, né, e perdição para as pessoas, né, e para o seu meio ambiente, para a sua paz, sua tranquilidade e etc. Entendeu? Não é uma coisa que abatia, né? Era uma bala de prata, né? Se ele fosse atingido com uma bala de prata, essa bala de prata, né, certamente você ia bater, né, essa besta feira, né? E o que é Yeshua? Yeshua, né, é a remissão para nós, que é o que significa, né, a base de prata, né? Aquele que vem nos trazer a remissão pelo que? Pelo seu dano, pelo seu sangue, né? Pelo seu sangue, né? A qual ele derramou para todos nós. É por todos nós, né? Por todo quanto nele depositar a sua emuná, depositar a sua confiança, a todos quanto nele clamar, ou seja, para que nos guarde, né, de nos transformarmos, né, de uma besta fera, né, neste Olam Hazé, neste mundo caído, que é o mundo que jaz em treva, que jaz na escuridão, que jaz no maligno, né? E também de sermos vitimados também, né? Pelos muitos outros também que nós vemos quando nós vemos, né, as manchetes, né? Nós vemos a notícia, né? Nós vemos os documentos, né? As coisas, né, que estão acontecendo, né? Coisas terríveis, né? Indescritíveis, né? E nós vemos, né, cada vez mais, né, o mal, né, a inversão, né, de valores, né, ela se multiplicando, né, as pessoas chamando, né, o mal de bem, ou seja, aí o bem de mal. Então nós estamos vendo praticamente uma geração, que podemos chamar de geração lobisomem, né? E só o poder que há no Dan de Yeshua, entendeu? O Meniquianda, Labachu, Mikanta, Nábia, que há no Dan, no sangue de Yeshua, o Hamashia pode nos guardar, né? Pode nos guardar, pode nos proteger e pode nos dar autoridade, né? Para que essas bestas feras não nos alcançam. Amém? Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bendito é o nome de Iá, né? De Iá, né? O Elohim, o Deus, o Daritiu, o Vavissami, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus Bará, o Deus que criou, né? O Chamaim, que criou Érica e tudo quanto deles há. Baruch Hashem, essa mensagem para você meditar, parar com atenção, examine, né? Eu vou deixar aqui alguns capítulos e versículos, né, para você pegar aí as escrituras, né, e você ver observar que se você vai ver toda a transformação, né, que ocorreu, né, com o homem, com os seres humanos, com o ser humano, com isso que tem ocorrido, né, e que está dentro desse contexto da qual o Eterno ele me concedeu
essa passagem, essa mensagem. Bereshit, no caso Gênesis 2:17, 1, 2, 20, capítulo 1, 25, 25, capítulo 12, do versículo 1 ao 5, em Shemote, Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 18, Devarim, ou seja, palavra de Deuteronômio, capítulo 18, do 15 ao 18, e Atos dos Talmide, Atos dos Apóstolos, como assim conhecido, do capítulo 13, versículo 22, e Matiarro, Matiarro, ou seja, conhecido como apelidado de Mateus, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17, e Yohanan, apelidado de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 19, e Apocalipse, do capítulo 22, do versos 1 ao verso 7, E repetindo esses últimos que eu acabei de falar, Atos, Atos dos Apóstolos, do Talmide, do capítulo 13, versículo 22, Matiarro, capítulo 1, do 1 e 17, Yohanan, da apelidade de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 19, e Apocalipse, capítulo 22, do 1 ao versículo 7. Caminhando como um bêbado, embriagado, é o homem todo errado, futuro indefinido, mundo desgovernado, o certo é o errado, o futuro que o homem vê. Sem Yeshua, a Torá viva nunca vai ter. O futuro que o homem vê. Sem Yeshua, a Torá viva nunca vai ter. Ia, 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 nunca vai ter. Sem Yeshua, nunca vai ter. E mais uma vez, Shalom Aleikulam, a paz para todos. Em nome de Yeshua, Hamashia, ungido de Adonai, de Elohi, ungido do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Tiraque, Jacob e de Israel, príncipe do Eterno. Amém, amém, amém.